Mateus capítulo 8, versos de 23 a 27. A palavra do Senhor diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordar, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Oremos. Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque este Jesus que acalmou o mar e a tempestade há tantos anos atrás, está hoje aqui também para acalmar as nossas dificuldades, as nossas lutas e as nossas crises. Muito obrigado, Senhor, por isso. Amém. Queridos, nesse texto, Jesus entra no barco e os discípulos seguem, e este barco vai atravessar o mar da Galileia. Este mar da Galileia era um lago parecido com um formato de uma pera. Ele tinha 13 quilômetros de largura e 28 de comprimento. Ficava mais ou menos 200 metros abaixo do nível do mar. E contendo também, irmã Miriam, ao lado, várias montanhas, com vários buracos nessas montanhas que formavam funis, onde o vento passava e ali causava tempestades que não dava para detectar antes que o barco estivesse naquele lago. O mar estava agitado, estava bravo, mas o Senhor estava com os discípulos naquele barco. Amém? Isso é muito importante entender, porque se Jesus estava ali, naquele barco, era a garantia da sobrevivência de todos. Jesus não poderia morrer em uma tempestade, porque ele veio salvar o que se havia perdido. Jesus está no barco da sua vida? Esta é a pergunta. Jesus está no barco da sua vida? Jesus está no barco da sua vida? Se ele está, você pode dizer como os discípulos: quem é este? Eu vou tentar responder com breves palavras. Ele é alguém em quem podemos, ele é alguém que podemos seguir. No verso 23 do texto, diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam. Para seguir a Jesus, irmãos e amigos aqui presentes, para seguir a Jesus, requer algumas coisas, a irmã Luzeni colocará ali, para que nós possamos perceber. Requer renúncia. Você tem renunciado a alguma coisa para seguir a Jesus? Requer esforço. Você tem se esforçado para seguir a Jesus? Requer dedicação. Você tem se dedicado a Jesus? E acima de tudo, humildade, para saber que as nossas vidas não estão sob o nosso controle, e nada é esquematizado por nós. Você pode dizer o que vai acontecer amanhã na sua vida? Você pode dizer o que vai acontecer daqui a um mês em sua vida, Caio? Você pode dizer, Decoutos, daqui a um mês o que vai acontecer na sua vida? Nós não podemos dizer. A nossa vida não está sob o nosso controle, sobre o nosso querer. Por isso, podemos seguir a Jesus. Amados, existem variantes em que nós não temos força para resolver. Nossas grandes dificuldades, Elaine, e as nossas pequenas dificuldades.
Não depende de nós, Gerson. E Jesus está conosco. Ele pode controlar essas dificuldades. Meus queridos, muitos perigos ameaçam a vida do cristão. Muitos. Por exemplo, perseguição. Quantos sofrem perseguição no emprego? Porque é cristão. Provações. Quantas vezes nós chegamos aqui na igreja, pastor, eu estou passando por uma provação tremenda. Tentações. Mas eu quero dizer uma coisa para você. No meio de toda a aflição, Jesus está conosco. Amém, irmãos? Ele está conosco. No Salmo 23, verso 4, diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Ele é o supremo e o bom pastor. Quando Jesus repreende a tempestade, indica a sua autoridade divina, prova que Ele é Deus. Ele é Deus, superior em poder. Nada, Márcia, nada podemos temer. Nada podemos temer. As nossas vidas, se estiverem guardadas em Jesus, nada, Saulo, nada podemos temer. O apóstolo Paulo, irmã Diana, já afirma em Romanos 8:37 que em Jesus somos o quê? Mais do que vencedores. Não apenas vencedores, mas mais do que vencedores. O texto afirma que Jesus estava dormindo em meio à tempestade na vida dos discípulos. Jesus estava dormindo. Mas sabe por quê, irmã Silvana Paula? Ele estava dormindo porque ele sabia a hora certa de agir. Amém, irmãos? Amém, Poliana? Ele sabia e sabe a hora certa de agir. Talvez você esteja passando por uma tremenda dificuldade, luta em sua vida, mas Jesus está no teu barco, no barco da tua existência. E é importante que entendamos isso. Honrado César, Jesus está no barco da tua existência. É necessário que entendamos essa verdade. E há um hineto muito antigo que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. A crise que estamos passando, na família, no trabalho, em doença, qualquer que for a crise que estejamos enfrentando, Deus está dizendo para mim e para você nesta manhã: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Glórias a Deus por isso. É necessário entendamos essa verdade. No Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e Ele agirá. Esse salmo quer dizer o quê? Faz feliz o Senhor e Ele vai agir. E Ele vai agir. Tenha um bom relacionamento com o Senhor e Ele agirá. E Ele agirá. Afinal, Jesus está no barco da nossa existência. Vamos ler esse texto, Gerson, Poliana, irmã Jessi. Vamos ler esse texto, vamos dizer isso para nós mesmos. Vamos lá. Jesus está no barco da nossa existência. Vamos todos ler e afirmar para nós mesmos essa verdade. Jesus está na nossa existência. Em segundo lugar, quem é este? Ele sabe que temos pequena fé. Ele sabe que temos, Miriam, uma fé pequena. Ele deseja nos ajudar. Jesus reprova a pequena fé daqueles homens. Mas, quanto cristãos que somos, muitas vezes nós nos recolhemos diante de provações. Ficamos com medo. Por que não exercitar a nossa fé? E eu pergunto aos amados, desde Marcos Pontes até Saulo aqui, por que nós não exercitamos a nossa fé? Irmã Solange, por que você não exercita a sua fé? Irmão Elias, por que você não exercita a sua fé se não exercitamos? Por que nós não fazemos isso? Exercitar a fé é crer
que Deus vai agir, é crer que Deus tem poder para agir. Por que não colocar em prática? É necessário saber que Jesus está conosco. E é necessário também, irmã Miriam, ouvir a sua voz. Ouvir a sua voz. Muitos de nós, irmãos, vivemos como cristãos, mas um tipo de cristianismo que a gente às vezes não crê que Deus pode agir nas nossas vidas. É necessário reconhecermos essa verdade. Muitas vezes somos cristãos, mas não cremos que Deus pode agir em nossas vidas. Jesus reprova o medo provocado pela pequena fé. Mas quantas vezes nós nos recolhemos diante das provações, ficamos com medo, porque não exercitamos a nossa fé, porque não damos ouvido ao Senhor. E é interessante que Jesus estava no barco, e ele é acordado aos gritos: Senhor, salva-nos! Vamos morrer! Fica claro que aqueles homens tinham fé em Jesus para que eles pudessem salvar daquela situação. Mas a fé deles, como a maioria de nós, irmãos, era diminuta, era pequena, era falha. E é necessário, tanto eles como nós hoje, principalmente, aprofundar a nossa fé, crescer na fé, exercitar a fé. Exercitar a fé. Queridos, muitas vezes nós temos uma fé pequena, e mesmo assim não colocamos em prática, nem pedimos ao Senhor que nos ajude a resolver o problema da nossa incredulidade. Vivian, existe um texto em Marcos 9, de 20 a 24, e eu gostaria que todo mundo, a partir lá de Monteiro, até aqui o irmão Ciron, todo mundo lêssemos esse texto para experimentar a fé, ou um pouco da herança da fé daquele homem que pediu a Jesus para curar o seu filho. Vamos todos ler esse texto. Vamos lá, irmão Felipe. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Então caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes tem se lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda a vencer a minha incredulidade. Creio, mas ajuda a vencer a minha incredulidade. Irmãos, esse texto, apesar de ser simples, mas fala para a gente de uma realidade que muitos de nós vivem. Eu creio em Jesus, mas não acredito no poder que Ele tenha para resolver algo em minha vida. Podemos pedir ao Senhor: Senhor, eu creio em Ti, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. O texto de Mateus mostra que Jesus exigia uma fé maior, em um cenário em que exige total confiança em Jesus. Põe a fé contra o medo. A fé afugenta o medo afugenta a fé. Ou seja, o que significa afugentar? Colocar para fora, colocar para correr. Aí eu pergunto: a sua fé tem colocado medo para correr? Ou o medo tem colocado a sua fé para correr? O medo tem colocado a sua fé para correr? Ou a sua fé tem colocado medo para correr?
Aonde estamos? Onde estamos, Rebeca? Aonde estamos, Soraya? Onde estamos, Adriana? A nossa fé tem colocado medo para correr, ou o medo tem colocado a nossa fé para correr? Aonde estamos? Aonde estamos? Em Timóteo, o Senhor nos fala: eu não lhes dei espírito de medo, mas de coragem. Eu não lhes dei espírito de medo, mas de coragem. Afinal, Jesus está no barco da nossa existência. Jesus está no barco da nossa existência. Em terceiro lugar, quem é Ele? Ele promove completa bonança. Versos 26, parte B deste verso. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Quem é esse homem? Os discípulos perguntaram: quem é este homem? Mas ali não se tratava de uma pergunta, era uma exclamação. Quem é este homem que tem tanto poder? Quem é este homem? E o mar se cala diante da sua voz. O domínio de Jesus sobre os elementos da natureza os deixam estupefatos e maravilhados, trazendo para o nosso português regional boquiabertos diante de tão grande poder. Amados, a preocupação de Jesus não era quanto ao ceticismo ou não crer nas suas habilidades para resolver aquele problema imediato. Antes, ele estava preocupado porque as pessoas ali não o viam como Jesus, como o Messias de Deus, que veio para salvar o homem, que não podia morrer no meio de uma tempestade. Ele precisava cumprir a missão. Ele precisava cumprir a missão. Aí vocês podem perguntar: mas pastor, por que Jesus estava dormindo? Por que ele estava dormindo? Nós temos a explicação para isso. Por favor, irmã Luzeni. O sono de Jesus não era apenas por exaustão. Não era. Vê o texto, por favor, irmã Luzeni. 8,16, vamos ler juntos. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Há muita gente que pensa que Jesus era totalmente Deus e não se cansava. Ele se cansava, ele bebeu água, ele dormia. Ele era homem como eu e como você, e ele se cansava. E nós nos cansamos, irmãos. Para expulsar um demônio, muitas vezes nós nos cansamos. Como diz lá no sertão, ficamos quebrados, mais quebrado do que arroz de terceira, para expulsar um demônio. E quantos demônios ele expulsou aí? Quantas pessoas ele curou aí? Mas não foi por isso que ele estava dormindo. Não foi por isso. Segundo, ele também não estava dormindo porque não tinha uma cama para repousar. Verso 20. Não era por isso. Verso 20 mostra essa realidade. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Não tem aonde repousar a cabeça. Não era porque estava exausto do trabalho, nem porque não tinha onde repousar a cabeça. Mas sabe por que Jesus estava aí reclamando dos discípulos? Porque os discípulos não estavam crendo que ele era o Messias, que ele tinha a sua hora de morrer, e não era ali no meio daquela tempestade. É necessário que saibamos disso, queridos irmãos. Para nós hoje é fácil até dizer: que discípulos molengas eram aquele?
Vendo hoje a história, vendo hoje o Evangelho, nós poderíamos dizer, ou podemos dizer, e discípulos de pequena fé, não acreditavam em Jesus, homem que curava, homem que fazia milagres, homens que expulsava demônios, porque eles não creram em Jesus, que Jesus iria acordar, iria repreender aquele mar bravio, aqueles ventos. Hoje nós sabemos da história, mas naquele momento eles não sabiam da história. Hoje nós conhecemos os evangelhos e a história de Jesus, reconhecemos que Ele é nosso Salvador, que Ele é nosso Senhor, mas naquela época eles não sabiam disso, os discípulos não entendiam, por isso eles não entenderam a profundidade da repreensão de Jesus, a pequena fé que eles tinham, a pequena fé que eles tinham. A palavra grega oligopistos sempre é usada no Novo Testamento para expressar a palavra pequena fé. Quando você notar na Bíblia pequena fé, no grego é oligopistos, pequena fé. Essa pequena fé é um fracasso na vida de um cristão que não vê nada além da superfície das coisas. Quando eu não vejo nada além do que eu estou passando, se é um desemprego, se é um problema familiar, se é uma doença, se é algo grave que está acontecendo comigo, e eu não consigo perceber nada além disso, eu sou um homem de pequena fé, ou uma mulher de pequena fé, ou um jovem de pequena fé, ou uma adolescente de pequena fé. Uma fé puramente circunstancial. A nossa fé deve ir além das circunstâncias. A fé é crer no além, crer no invisível que vai agir em nossas vidas. Renato, olhar para as dificuldades e ver que o Senhor Jesus vai agir, vai transformar, vai mudar o quadro. Quantos de nós muitas vezes estamos atolados em dificuldades grandes? Sabe por quê, irmãos? Porque não cremos que o Senhor Jesus vai agir e mudar aquele quadro. Com Jesus podemos descansar em meio aos furacões da vida. Podemos descansar. O autor aqui do livro de Mateus, e ele nos faz ver as limitações do homem, dos discípulos e nós, versus Jesus com a autoridade de Deus. Nós vemos aqui a realidade, as circunstâncias, mas Jesus, ele olha de cima e ele vê de cima e ele sabe das saídas que precisamos usar para não afundar diante daquelas crises. É importante isso. Depois do milagre, os discípulos abriram os olhos e suas mentes para reconhecer que Jesus era o Cristo prometido, o Senhor de tudo. Afinal, vamos ler juntos? Jesus está no barco da nossa existência. Jesus está no barco da nossa existência. Para concluir, irmãos, quem é este? Quem é este? Em primeiro lugar, ele é alguém que podemos seguir. Ele é alguém que podemos seguir, mesmo sem saber para onde, mesmo que a viagem nos leve a um mar bravio, mesmo que as perspectivas não sejam as melhores, mesmo que o mar não esteja calmo, mesmo que as circunstâncias sejam todas contrárias, nós podemos seguir a Jesus. Nós podemos seguir a Jesus, porque Ele acalma o mar, Ele cura as nossas feridas e Ele abençoa as nossas vidas. Em segundo lugar, Ele sabe que temos uma fé pequena. Ele sabe disso. Mesmo sabendo que a nossa fé não é tão forte, não é tão grande, mesmo sabendo que a angústia nos domina, mesmo sabendo que a ansiedade é a nossa marca,
devemos colocar nele a nossa pequena fé. Amém. Devemos colocar nele a nossa pequena fé. Terceiro, ele promove completa bonança em nossas vidas. Os discípulos ficaram perplexos, admirados com o poder de Jesus. Olha como é interessante. Jesus estava dormindo no barco. Quando ele acordou, ele fez o mar dormir. Olha só a lógica da coisa. Jesus dormia e o mar estava revolto, as ondas estavam invadindo o barco que ele estava. Aí quando os discípulos acordam Jesus, o que acontece com o mar? O mar adormece pelo poder das mãos de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quem é ele? Ele é alguém que podemos seguir. Ele sabe o tamanho da nossa fé, mas ele faz bonança em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, queridos. Deus e Pai, glorificado e exaltado para sempre é o teu nome em nossas vidas. Ó Senhor Jesus, ajuda-nos a te seguir cada vez mais perto. Tu conheces, Senhor, o tamanho da nossa fé. Tu sabes, Pai, que a nossa fé muitas vezes vacila. Muitas vezes, Pai, nos deixa na mão. Muitas vezes, Pai, ela não é exercitada para crescer. Ó Senhor Jesus, nos faz crer nesse Jesus que acalma o mar, pode acalmar as tempestades, os furacões que estão sobre as nossas vidas. Ó Deus, que abramos os nossos olhos para crer em Jesus como Deus Emanuel, o Deus conosco, que veio para salvar as nossas vidas. Ó Jesus amado, acalma o nosso coração e faz-nos crer na promessa da tua presença. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe.